Obrigada, bola para nós. Arrumar o cabelo. Como sempre. Fazer volume, para parecer que você tem bastante cabelo. Gente, vocês estão ao vivo, tá? Oiê! Estamos ao vivo! Gente, vocês estão ao vivo, tá? Agora é a vez da mulherada. Oiê! Estamos ao vivo! Gente, vocês estão ao vivo, tá? Tá um eco aqui que eu não estou ouvindo, não sei se vocês estão me ouvindo. Pessoal, vamos para a nossa quarta aula hoje. Professora Denise Amaral, vou dar o currículo dela aqui. Eu nem me apresentei, né? Professora Andresa, boa noite. É um prazer estar aqui com todo mundo. Estou meia torta. Ah, me achei. É um prazer estar aqui com todos vocês. E vou passar o currículo da Denise para a gente continuar a nossa bateria de aulas. Lembrando que o link para a presença da aula vai ser colocado aqui no chat para vocês. E aí vocês acessem e põem a presença de vocês, tá bom? Vamos lá, Dê. Denise Amaral, profissional de fitness aquático, ministra cursos em convenções médicas de fitness no Brasil, na América do Sul, Central, Estados Unidos, colaboradora do livro Pré-Parto, do Dr. Sérgio Peixoto, professora de hidroginástica no projeto Aquapilates e Hidropersonalizada, Academia BEA, em Santo André, professora de Aquarun na Academia Bodytech. Hoje ela vai falar com vocês sobre o Aquapilates, vai falar enfatizando o treinamento da técnica do exercício respiratório na pós-pandemia. Denise, seja bem-vinda mais uma vez aqui com a gente. Beijo, estava com saudade já. E você tem aí 30 minutos para começar a falar aí, ó, contando no relógio. Tá bom, tô até com o relógio. Tô até com o relógio aqui. Bom, boa noite a todos. Mais uma vez eu agradeço, né, o convite para estar falando de algo que eu muito gosto, né, que sempre eu começo meus cursos, as minhas palestras assim, porque é verdade, né, eu adoro essa aula, eu adoro essa estratégia de aula, eu adoro outras, né, que estão envolvidas no fitness aquático. Então, é um prazer muito grande e agradeço muito o convite por me permitir disponibilizar esse meu conhecimento, né, aqui com vocês. E agradeço aí a todos que aqui estão, certo? Bom, então vamos lá. Eu vou começar compartilhando. Eu tenho que apertar aqui, né, Andresa, o share, né? Tá, eu coloco aqui. Vou compartilhar, então, a nossa tela. Aí, estamos aqui. Não tá dando, né? Não, ainda não apareceu nada. Vai lá de novo. Vamos lá. Ah, peraí. Compartilhar. Eu tô com duas câmeras, eu não sei para onde eu olho, gente. Eu tô assim, ó. Ó, share. Aí eu vou colocar share aqui. Aí, tá. Eu acho que eu coloco a janela do aplicativo, né? Tela inteira. Não conseguiu ainda aí achar? É parecido com o que a gente faz lá no Zoom. É que não tá aparecendo aqui. Ó, eu tô só com a... Deixa eu fechar um aqui. Eu só tô com... Não deu ainda. Eu coloco na tela inteira. Ah, peraí. Deixa eu ver.
Será que a Arumi pode me ajudar aqui? Porque eu não estou achando aonde que compartilha. Porque assim, eu coloco aqui no share, né? Aí eu coloco no share, mas a minha tela aqui, ó, eu coloco na janela do aplicativo, não vai. Dê, manda o teu PDF para a Harumi que ela compartilha para você. Se você está com dificuldade, pode ser? Ah, já foi, conseguiu. Consegui? Isso, só que você tem que pôr em modo apresentação, porque está compartilhado vários aí. Você tirou? Não, ó, quer ver? Arumi, eu tô com a minha tela aqui, ó. Você consegue ver? Não, a gente não está vendo nada. Ó, eu coloco aqui no share, aí eu falo assim, ó, share screen, aí aparece que é para eu colocar. Compartilha a tela toda. Então, a tela inteira, mas a minha apresentação não está aparecendo aqui na tela inteira. Então, aí isso. depois você tem que pegar e colocar a tua tela inteira, entendeu? Da apresentação e compartilhar. Depois que ela tiver compartilhado a tela. Compartilha primeiro a tela, depois você vai na apresentação e muda para a tua tela da apresentação. Então, eu tô fazendo isso, Arumi. Eu não, tem um. Aqui ainda não está compartilhando. Você tem que compartilhar a tua tela primeiro. Vai no share. Isso, já fui. Então, fui no vai lá, share. share screen. E aí vai lá, tela inteira. Seleciona a tela inteira e compartilhar. Coloca a tela inteira, não janela do aplicativo, tem a tela inteira também a opção. Ó, a tela inteira. Denise, me manda a apresentação, é mais fácil no e-mail. Para ela pelo zap. Aí você faz uma abertura aí, enquanto isso ela vai abrindo. Aí vai falando enquanto você manda. Ah, aqui, ó, agora foi. Agora muda para apresentação, tua. Isso, agora coloca no modo apresentar. Não, volta para a tela da apresentação. Isso. Agora coloca a apresentação no modo apresentar. É que eles não ouvem. Pronto, a gente já tá. Pode começar. Vamos! Deu? A vida como ela é, como diz o professor Caio. Vamos embora. Gente, desculpa, mas isso aqui é coisas tecnológicas, né? Tem hora que não vai, mas vamos embora. Como eu estava falando, eu agradeço muito, né, a presença de vocês. Para falar hoje, eu vou focar numa estratégia de aula, tá? É uma estratégia de aula. O Aquapilates é uma estratégia de aula. Vocês viram, né? Algumas pessoas tiveram aí a oportunidade de ver a outra aula do professor Henrique, né? Belíssima aula, onde ele coloca todas as pesquisas, né? Que hoje, ultimamente, nós estamos abordando, né? O que o mundo está abordando. Então, quando nós formos a estar novamente presente em frente aos nossos alunos, todos os materiais que nós temos que ter, né, em mãos, para quê? Para acolher melhor, né, o nosso aluno. Por quê? Hoje, né, o nome correto nosso é profissional de educação física, não educador físico. Porque hoje nós somos o profissional de educação física que promove a saúde integral dos indivíduos, né? Abrangendo tanto a área de educação quanto saúde. Então, vejam vocês a responsabilidade que nós temos nas mãos. Então, não mais contextualizar a hidroginástica como algo, né, que é só para diversão, que é só lúdico, que é só para ser dado em hotéis, né? Não, gente, tá? Isso também faz uma pequena parte, mas hoje nós temos o quê? Pesquisas, né? Então, tudo que nós fazemos hoje é baseado em pesquisas. Nós temos a ciência na nossa mão para quê? Para cada vez mais a nossa
prática dentro, tá, de tudo que é perfeito para os nossos alunos, que é mais coerente, que é mais permitido, que é mais necessário para que o nosso aluno, ele tenha o quê? Um ambiente saudável, uma condição mais saudável para passar por tudo isso que hoje em dia nós estamos a passar, certo? Então, tudo isso eu quero sempre enfatizar, né, durante todo esse contexto da palestra, porque a ciência é muito importante para que cada vez mais a gente coloque, né, toda essa ênfase nas nossas aulas práticas, né? As nossas aulas práticas não é um achismo, tudo tem uma coerência, tudo tem o porquê. Por que a gente monta as estratégias de aula? Então, hoje eu vou estar colocando para vocês essa estratégia, né? O Aquapilates. O que é esse Aquapilates? Então, vem do quê? De um criador, né? Joseph Pilates, ele criou um método, né, de atividade física que combina a arte e a ciência, né? Ele promove o quê? Ele promove equilíbrio de corpo e mente. Então, isso é muito importante para os dias de hoje. Então, por isso que eu quis falar dessa estratégia de aula, porque hoje nós temos que estar atentos há também essa parte de consciência do movimento, né? Como executar melhor o movimento, como respirar melhor em cada movimento. Então, tudo isso, essa aula, ela é voltada, essa estratégia de aula, ela é voltada para a pessoa compreender melhor o corpo dela na água, né? Então, o que eu quero deixar bem claro é que eu peguei um método, estou aplicando este método na água. Joseph Pilates não elaborou nada na água. Eu utilizo o quê? O método dele para desenvolver essa estratégia de aula, né? Então, todo esse estudo que ele fez, ele visou o quê? Desenvolver força, né? Alongamento, flexibilidade. Ele visou melhorar a postura, né, do indivíduo, essa consciência corporal de acordo com a necessidade de cada pessoa. Então, nas nossas aulas, né, que a gente trabalha esse método, né, que ele desenvolveu, que ele elaborou, que antes era chamado de contrologia, e depois levou o nome dele, o método Pilates. Então, ele desenvolveu, né, todo esse método para trabalhar essa consciência corporal, essa visão mais holística do indivíduo. E hoje eu apresento para vocês, né, essa estratégia na água, né, esse método aplicado na água. Então, dentro desse contexto, né, de trabalhar os princípios do método Pilates, eu tenho que analisar como eu vou trabalhar, porque a água, ela tem as propriedades físicas dela própria, né? Então, eu tenho equipamentos próprios para ser utilizados na água. Eu tenho as posições básicas que eu posso utilizar, né, durante essa aula, que são as posições básicas da hidroginástica, que são a posição neutra, né, a posição rebote, que eu não utilizo, porque eu não quero trabalhar a parte de condicionamento cardiorrespiratório, não é essa a minha proposta, né, então é uma que eu não utilizo. Então, a ancorada, a posição neutra e a posição suspensa, eu utilizo. A posição rebote, não, eu não trabalho essa posição nessa estratégia de aula, porque o meu contexto, né, o meu foco, a minha base da aula, ela tem um outro propósito. Então, por isso que eu trabalho só as 3 posições básicas, né, da hidroginástica nessa estratégia de aula. Então, o que seria, né, essa estratégia? O que seria o Aquapilates, né?
Então, a proposta é juntar, né, utilizar os princípios do método para que, juntamente com todas as propriedades físicas da água, eu fazer uma estratégia de aula que desenvolva essa consciência corporal do meu aluno. Por que isso? Porque eu trabalho num outro contexto, né? Eu trabalho o movimento de uma forma mais tranquila, não menos intensa, mas de uma forma mais visando o controle do corpo. Então, eu não tenho velocidade na minha movimentação. Então, tudo que eu for fazer de movimento, eu vou colocar a respiração. E hoje é importante nós estarmos aprimorando, né, essa mobilidade pulmonar do meu aluno, né? Então, eu tenho que desenvolver isso. Eu tenho que treinar isso no deck para apresentar aos meus alunos. Então, vocês viram, né, na palestra do Henrique, como é importante nós estarmos passando para os nossos alunos qualquer tipo de atividade que ele possa fazer online, né, para nós estarmos fazendo com que o nosso aluno se movimente. Só, gente, que não é só o nosso aluno, né? Somos nós também. Nós temos que treinar. Nós não podemos esquecer que eu preciso estar treinado para passar o movimento para o meu aluno, né? Eu preciso estar ativo, eu preciso estar condicionado para quê? Para que o meu aluno, eu sou um espelho, para que o meu aluno visualize os meus movimentos. Então, se eu pego e fico durante esse período todo também parado, né, sem praticar nenhum tipo de atividade, como será o meu retorno? Né? A gente está em cima de pesquisas, analisando o indivíduo, e nós também somos o indivíduo, né? Então, eu preciso analisar isso também, que eu preciso treinar. Então, aquilo que eu faço no deck da piscina é o espelho que o meu aluno vai ver, a minha postura, a intensidade do meu movimento, a minha musicalidade, porque tudo é um casamento, né? O exercício, ele casa com a música, né? Ele casa com o tempo da água. Então, tudo isso eu preciso que, hoje, estar muito mais atento à minha saúde física também, né? Então, vamos analisar isso com aprimoramento, né? Com mais enfoque nisso, na sua saúde, na saúde do professor também, né? Então, a aula de Aquapilates, ela é baseada nisso, né? No método, nos princípios do método Pilates. Então, a respiração, a concentração, a precisão do movimento, o centro de força, que é o powerhouse, o controle do movimento e a fluidez. Então, o que é tudo isso? Quando eu começo o exercício, né, como que é a diferença, né, dessa estratégia de aula? Então, quando eu aplico um movimento, né, uma simples elevação de perna, eu tenho que estar numa postura adequada, né, passar isso, a escápula, eu tenho que estar voltada para baixo, encaixando as escápulas, eu tenho que empurrar meu umbigo para dentro, porque é dessa caixa de força, do centro de força que eu vou fazer a elevação da perna. Eu preciso inspirar no início do movimento, né, e expirar na execução do movimento. Então, não é inspira e solta. Eu vou inspirar e soltar o ar até a finalização do meu movimento. Então, é isso que difere a movimentação de uma outra estratégia de aula. Então, é como você coloca esse método no exercício. Então, o exercício, ele tem a parte de alinhamento da postura, né, alinhamento do movimento, então você tem que estar numa postura adequada,
você tem que estar com o umbigo para dentro do abdômen, porque é ali no abdômen que você vai fazer a força para executar qualquer que seja o movimento, a estabilidade da perna, a execução, os exercícios de pernas circulares. Então, tudo isso, né, vai partir dessa caixa de força. E nessa execução é que eu vou trabalhando o quê? A respiração. Inspira e vai soltando ar até a finalização do movimento, senão eu entro numa alcalose respiratória, né? Então, tem todo um processo exato, né, de fazer a respiração. E tem toda essa concentração. Então, eu visualizo o professor, eu estou focando no movimento dele, né? Então, eu estou focando, vendo, eu estou concentrando nessa movimentação, e eu tenho esse controle do movimento para que ele não seja executado de uma maneira rápida, e que o movimento flua, para que eu não coloque força em outros grupamentos musculares para fazer essa execução do movimento, e sim, eu tire essa força do meu centro, que é da caixa de força, que é o powerhouse, que é o centro de força. Tá? Então, é dessa forma que a gente coloca, né, o método Pilates no movimento. Então, eu posso trabalhar com uma estratégia sem equipamento nenhum, né? Não é obrigatório equipamento, mas posso utilizar também, depende da minha estratégia de aula, né? Depende do meu objetivo nessa estratégia de aula, melhor dizendo, né? É que eu vou colocar o equipamento, né? Ou não. Posso usar até a parede, né? Como equipamento, né? Então, eu tenho várias formas de estar aplicando esse movimento. Dentro dessa estratégia, eu não utilizo nenhum equipamento que seja além daqueles que a gente utiliza na aula de hidroginástica. Então, eu não uso molas, né? Eu uso só equipamentos resistidos, equipamentos flutuantes. Eu não faço nenhum tipo de aula nos equipamentos neutros. O equipamento além de aula de hidroginástica que a gente tem na nossa academia é a parede que eu uso como estratégia, como um apoio, como material, né? Mas eu não utilizo mola, eu não utilizo nada que seja do Pilates de terra na água. Então, o que é? A proposta é utilizar o meio líquido, utilizar os equipamentos que eu utilizo no meio líquido, né? Essa é a proposta dessa estratégia, não utilizar outros tipos de equipamento que não pertencem à piscina, né, gente? Eu trabalho dessa forma. Então, o método, a aula, ela flui dessa forma, né? Então, ela flui para ter um corpo mais forte, para ter um corpo mais flexível, mais harmônico, e trabalhando sempre, gente, com a música, né? Para encaixar essa proposta que Joseph Pilates, ele elaborou, né? De corpo e mente. Então, quando Joseph elaborou, né, essa proposta, várias outras pessoas começaram a utilizar, né, isso na dinâmica que eles faziam do trabalho deles. Então, quem era da reabilitação começou a utilizar o método na reabilitação, quem era da dança começou a utilizar o método para a dança, e hoje eu estou apresentando para vocês a utilização desse método no meio líquido, né? Então, não tem nada a ver com adaptações, né, de levar da terra para a água, não. A água, ela tem os seus movimentos próprios, ela tem a sua estrutura própria, então a gente vai só mesmo utilizar o método, né, com os seus próprios exercícios, com a sua própria execução. Então, esta aula, ela é muito democrática, né, então eu posso trabalhar
pessoas em qualquer condição. Eu posso trabalhar gestante, eu posso trabalhar idoso, eu posso trabalhar homens, né? Eu posso trabalhar sedentários, posso trabalhar obeso. Então, é uma área, né? É uma estratégia de aula onde ela é muito democrática. O que eu preciso saber é da particularidade de cada um. Né? Ah, professora, mas isso é muito difícil. Não, não é. Né? Então, você sabe quais são as mudanças que ocorrem na gestante, então você pode, né, orientar ela de uma maneira melhor. Né? Quem tem medo de água, todo mundo pega um aluno que morre de medo de aula. Né? Então, eu posso colocar ele mais perto da parede para ter um apoio na parede, para que ele possa fazer melhor a execução. Então, tudo isso com pequenos detalhes, pequeno ajuste, você não precisa, não é necessário você elaborar outro tipo de aula, mas só ajustando o quê? A altura da perna, na posição, se você está dando uma aula em suspensão, você, para quem tem medo de água, você vai fazer os mesmos movimentos, mas com o pé no chão. Com a gestante, tem momentos que a gestante, ela fica bem tranquila na posição suspensa, mas tem hora que incomoda, depende da idade gestacional, né? Corrigir na gestante uma acentuação, a lombar, que é já ela já tem uma curvatura, hoje eu estava analisando a palavra, uma curvatura natural, e na gestação ela enfatiza essa curvatura. Então, são esses detalhes, né, que eu vou melhorando com o exercício, vou mudando o ângulo, né, de execução do movimento, para quê? Para que cada pessoa dessa se sinta confortável com o movimento, né? Então, é essa a proposta, cada um se sentindo confortável na execução do movimento. Então, o que nós temos que fazer é planejar, como todas as outras aulas. Então, eu tenho que planejar, eu tenho que ver quem pode fazer um exercício mais com uma complexidade, ou se aquele dia entrou um aluno que nunca fez essa estratégia de aula, então, como que eu vou dar atenção a esse aluno com exercícios mais básicos, né? Então, tudo isso eu tenho que planejar. A partir do momento que tudo isso esteja planejado, é muito tranquilo eu elaborar essa aula e dar essa aula para o meu aluno. Então, eu já tenho tudo montado, tenho tudo planejado, como que vai ser a dinâmica dessa aula, né? Então, esse método, ele vem, né, de uma maneira muito solta, né, o método Pilates veio, e aí eles começaram a fazer o quê? A pesquisar. Então, tudo isso que eu falo hoje para vocês é em cima de pesquisa. Há várias pesquisas falando dos benefícios, né, do Aquapilates, de executar o método Pilates no meio líquido. Né? Assim como eu mostrei para vocês lá no início, a pesquisa que tem em cima de exercícios respiratórios, porque você trabalha o quê? Essa mobilidade pulmonar, você trabalha também esse lado concentração, de como é importante, né, nesse momento, o aluno estar voltado para essa aula, estar voltado para o movimento, para a execução desse movimento. E como é importante a música, porque é outro tipo de música. Então, tudo isso envolve o quê? Envolve um outro meio, né? Um meio mais dinâmico. Quando quando as pessoas, né, vão para ver essa aula e elas ficam do lado de fora, elas veem só cabecinhas e tendo uma ondulação na água. Isso, elas não vão ter ideia. Então, é necessário para você fazer, né? Às vezes a pessoa fala assim, quero ver a aula. Não, faça uma aula experimental. Você tem que sentir, você tem que ir para a água para ver como que é o movimento, porque a gente trabalha muito força.
A gente trabalha a flexibilidade. Né? Foi legal você falar da música, porque isso é uma coisa. Teve duas pessoas que perguntaram sobre isso, né? Qual é? A Maria Adriana e o Leandro. Eles perguntam que tipo de música que é utilizado para essa aula de Aquapilates. Uma das perguntas é essa. Ó, depois eu deixo aqui o meu Spotify, tá? Que aí eles podem visualizar lá o meu Spotify. Eu posso compartilhar aqui, né? Mas assim, são músicas do Cirque du Soleil, são músicas de yoga, né? São músicas de Pilates, então são músicas que promovam isso, sabe? Sentir a música, fazer o movimento de uma maneira que flua, sabe? Não é aquela música estaca, batida, pá, 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 não. É aquela música mais suave, mais suave, mas não é assim. Quando eu falo suave, as pessoas vão falar assim, mas é uma aula, né, vai fazer uma aulinha fraquinha. Não, por que é uma música suave? Porque enquanto eu faço o movimento de círculo da perna, aí vou pegar meu avatar, né? Eu acho que está todo mundo cansado de ver meu avatar, né? Mas vamos lá. Então, quando eu faço esse movimento aqui de círculo da perna, tá? Então, eu não vou fazer esse movimento, tá, Puff? Não. O que eu vou fazer? Eu vou inspirar e vou manter, porque se eu mantenho a força do quadríceps, eu mantenho a força do meu glúteo, eu empurro o meu abdômen para dentro, então tudo isso é força. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Legal. Então, outra coisa que eles estão até perguntando é sobre isso, porque o ritmo dos exercícios são mais lentos. Então, a temperatura da água tem que ser mais elevada? A Roxana perguntou isso, a Roxana Brasil e a Luciana. As duas perguntam como que teria que ser a temperatura dessa água para dar uma aula de Aquapilates? Então, a temperatura da água é a temperatura normal que a gente trabalha na aula de hidroginástica, que é 30 graus. Aqui em São Paulo, pelo menos, a gente trabalha nessa temperatura, né? 29 a 30 graus. É a mesma temperatura. Por quê? Porque eu uso os exercícios respiratórios como estratégias de aquecimento também. Tá? Então, eu vou trabalhando, né? Eu trabalho muito força. Então assim, se está naquele dia muito frio, por exemplo, inverno aqui em São Paulo, né, que não é tão rigoroso como o sul, mas também é intenso, né, o inverno em São Paulo. Aí eu faço algumas estratégias, né, de suspensão para pedalar. Então eu coloco os dois momentos, eu faço na posição ancorada, e aí, depois, eu faço na posição suspensa para ativar um pouquinho mais a minha circulação, entendeu? Ativar mais o meu lado da circulação para ativar mais esse aquecimento. Então, eu trabalho essas duas estruturas. Então, a estratégia de aula, quando é assim, eu modifico. Né? Eu posso trabalhar em suspensão e voltar para o ancorado. Suspensão e voltar para o ancorado, mas eu trabalho na mesma temperatura, né? Você está falando de trabalhar... Tá, você está falando de trabalhar em suspensão. Outra dúvida também de muitos alunos foi... quem tem medo, Denise? Quem tem medo? Que a gente tem muitos alunos que têm medo de água, de fazer exercício. Como que você vai trabalhar essa parte de suspensão? Né? Porque estamos falando também bastante sobre isso aqui com os alunos. Os que são alunos que são mais conservadores, que têm mais medo de tirar o pé do chão. Como que você faz essa parte aí? Então, a posição suspensa, ela é uma posição mais complexa, tá? Então, eu vou trabalhar com os meus alunos, vão chegar até essa posição. Então, eu vou ensinar a eles a tirar o pé do chão. Então, quando eu estou fazendo a posição suspensa, então eu estou pedalando, né? Então eu trabalho muito a empunhadura do pé, a flexão e a extensão, flexão e a extensão. Então o que eles vão fazer? Eles vão ficar com o tubo fazendo o mesmo movimento
com o apoio do pé no chão. Aí eu faço em suspensão, que são exercícios mais complexos, não esqueçam. Então, eu fico na prancha lateral, né? Eu coloco o tubo aqui, estou na prancha lateral. Aí eu faço a elevação da perna em suspensão. Elevo e volto. O meu aluno que tem medo, ele vai ficar com o pé no chão, eleva e volta. Ah, meu aluno também tem medo de ficar na posição inclinada. Então, ele fica aqui, eu vou afastar e voltar, tá? Eu vou fazer esse movimento. Claro que aqui eu tenho uma complexidade do exercício, aqui eu tenho outra, só que ele tem medo de fazer assim. Por enquanto, ele vai fazer aqui, certo? E aos pouquinhos, eu posso colocar ele na parede também. Eu apoio ele na parede, porque aí ele tem uma percepção melhor do conforto dele, e aí eu fico na posição inclinada e faço esse movimento, tá? Sim? Sim, legal. E eles estão perguntando também, assim, que tipo de material que você usa? Você já falou bastante do aquatubo, né? Que cada um chama de um nome, espaguete, macarrão, aquatubo. Tem algum Isso. outro material que você utiliza para o aquapilates? Eu uso só o tubo, uso o halter, tá? Porque eu coloquei aqui, né? Então, eu uso o halter, eu uso o tubo, e a luva pode ser também usada, né? Depende da estratégia da aula. E eu uso o Aquaflow, que é esse verdinho aqui, né? Que é da Flotte. Eu gosto bastante dele, o trabalho de Aquaflow, porque ele faz tanto trabalho de perna, quanto tanto trabalho de membros inferiores, quanto de membros superiores. Só que ele é muito complexo, né? Você tem que dominar o equipamento. Então, é tudo isso. Tem que levar o meu aluno a ter a condição de utilizar o equipamento. Então, eu começo com o tubo, para depois chegar até o Aquaflow. Certo? Então, pode seguir? Tem mais perguntas, Andresa? Pode ir? Seguir, pode seguir. Depois a gente vai fazendo mais perguntas. Tá bom. Bom, então, como que eu vou trabalhar, como que eu vou estruturar essa aula? Então, gente, assim, ó, hoje eu estou falando muito da estrutura, da prática da aula, para vocês entenderem como que ela é formada, tá? Então, isso daí assim, é um curso mesmo, né, que a gente dá. Então, hoje, a proposta é fazer com que vocês entendam que essa aula, ela é uma estratégia muito importante, né, para vocês aprenderem, para que a parte de complexidade, né, que tem nos exercícios respiratórios e essa concentração e toda a dinâmica da aula, como que é importante, né, trabalhar essa dinâmica com o aluno, né? Então, caso essa aula, ela pode se transformar numa outra que você pode adequar também. Então, eu posso tirar essa ideia do Aquapilates e montar uma aula de flexibilidade, usando a respiração. Claro que para você trabalhar com o Aquapilates, você tem que trabalhar dentro do método, né? Então, você não pode colocar, não é adequado, vamos colocar assim, o nome de Aquapilates sem você estar, né, trabalhando o método Pilates, né? Mas você pode ter a ideia de estruturar, né? Porque você é o quê? Você consegue fazer isso, você sabe da dinâmica dos movimentos, você consegue estruturar uma aula que possa ter isso também, esse lado respiratório, esse lado de concentração dos movimentos, né, para concentrar, para focar mais na música. Então, isso daí são ideias para vocês montarem, né, porque você, professor, você é autoral, né, você consegue fazer a sua própria estratégia de aula também, né? Bom, então, como que é estruturada essa aula? Eu tenho que definir o objetivo, né? Então, qual que vai ser o meu objetivo? Eu vou enfatizar o powerhouse. Então, eu quero fazer com que o meu aluno ele tenha esse contexto, né? Essa visualização, como que eu vou aprimorar, né, esse trabalho do powerhouse. Então, todo o meu aquecimento
né, ele vai ser voltado para aquecer a musculatura do powerhouse, né? Eu vou elaborar exercícios complexos para aqueles alunos que eu já tenho, que já estão mais tempo nas aulas, e vou elaborar também exercícios simples, né, para aqueles alunos que não estão mais adaptados. Então, eu tenho que ter o quê? Essa dinâmica na minha aula. Então, você não consegue, você vai ficar com o pé no chão fazendo esse movimento. Você consegue, você vai elevar a perna, agora você vai elevar a outra, descer e descer. Então, eu consigo, para alguns alunos, aumentar essa complexidade, e outros ficam só no início do exercício, no processo pedagógico, certo? Então, eu tenho que montar o exercício passo por passo. Para quê? Porque o meu aluno que não consegue, ele vai só elevar a perna. Para o meu aluno que consegue, ele vai elevar uma perna, vai sustentar, vai elevar outra e vai descer e vai descer. Tá? Então, essa é a dinâmica da aula. Eu tenho que elaborar também exercícios que tenham o quê? Equilíbrio muscular. Senão eu fico trabalhando o tempo todo só flexores de quadril, eu esqueço que o meu corpo, ele é o quê? Ele tem toda essa dinâmica, essa lateralidade. Eu tenho que trabalhar esse equilíbrio muscular. Exercícios que vão à parte anterior, exercícios que atendam à parte posterior, a lateralidade, toda a dinâmica da coluna, como que a coluna se movimenta, né, com extensão, com flexão, com rotação, toda essa dinâmica eu tenho que estar trabalhando e analisando, não só na aula de Aquapilates, tá? Em todo o nosso planejamento, qualquer que seja a nossa aula, a nossa dinâmica. Odê, outra dúvida deles, que tem muitos deles que estão ouvindo pela primeira vez o termo do Aquapilates, né? Certo. E eles estão interessados em saber profundidade da piscina, se é a mesma de uma aula normal, e Sim. duração de aula. A duração da aula também. É uma aula que tem um aquecimento, uma parte principal, não sei se você vai falar sobre isso. Sim, é uma dinâmica normal, tá? É aquilo que eu falo, é uma estratégia de aula, né? Você tem 45 minutos de aula, você vai trabalhar os 45 minutos, né? A posição, a altura da água também, sempre no apêndice tifoide, né? Então, é uma estratégia de aula. É como você inclusive, a Bianca, ela até pergunta que uma das dúvidas dela é assim, é trabalhado por número de séries, de repetições, minutos, entendeu? Como que você trabalha isso, no caso? Então, eu trabalho dentro do meu objetivo, né? Então, assim, eu defini, vamos colocar o trabalho de flexibilidade, né? Então, eu vou trabalhar amplitude de movimento. Então, eu faço assim, vamos lá. Então, a formatação da aula, cheguei, tá? Eu já explico tudo. A formatação da aula. Todo o exercício, eu tenho que estar o alinhamento, né? Então, o alinhamento, o que é? A posição da cervical, eu tenho curvaturas naturais no meu corpo, certo? Então, cervical e lombar. Então, eu tenho que manter essas curvaturas na posição neutra, certo? Eu vou trabalhar flexibilidade. Então, ainda falando do alinhamento, né? Qualquer posição que eu esteja inclinada, né? Na prancha ventral, eu tenho que estar no alinhamento. Então, não projetando o queixo para frente, não enfatizando a curvatura da região lombar. Então, eu tenho que estar atento a isso. Exercícios que promovam flexibilidade, né? Exercícios que promovam resistência muscular e força. Então, a formatação da minha aula vai ser essa. Então, todos os exercícios, independente do meu objetivo, eu tenho que trabalhar isso. Alinhamento, exercícios que tenham flexibilidade, resistência muscular e força, né? Então, eu vou trabalhar a minha parte de flexibilidade. O meu foco é flexibilidade. Então, vou trabalhar o quê? Vou trabalhar amplitude de movimento de membros inferiores, de membros superiores. Então, o que eu vou fazer? Quais exercícios que promovam isso, essa amplitude de movimento, né? Essa flexibilidade? Trabalhar o quê? Mobilidade de quadril, mobilidade do ombro. Então, eu tenho que estar o quê? Focado no meu objetivo para elaborar os exercícios. E tudo é um casamento.
Então, o aquecimento, que então se eu tiver, vamos dizer, 50 minutos de aula, eu tenho 10 minutos de aquecimento, certo? Aí eu tenho 35 minutos de parte principal e depois 5 minutos de soltura. Então, é uma aula mais ou menos igual a outra que você faz. 10 minutos ou 7 minutos de aquecimento, 35 minutos ou 40 minutos de parte principal, né? Então, eu tenho que focar nisso daí, né? Não, isso daí eu tenho que fazer dessa forma, não. Né? O que é importante é você fazer esse casamento. Então, eu tenho que ter o meu aquecimento, casando com a minha parte principal, e minha finalização da aula, finalizando todo esse meu objetivo. Então, se eu trabalhei, o foco foi o Powerhouse, né? Trabalhar essa conscientização do Powerhouse. Então, eu vou trabalhar contrações de movimento no meu aquecimento, vou trabalhar na parte principal todos os exercícios que enfatizem essa força, né, de utilizar o Powerhouse para elevar a perna. Então, é tudo isso. Eu não estou fazendo o movimento de flexão para trabalhar o meu Powerhouse. Eu ficando em suspensão, movimentos de suspensão, eu já ativo toda essa minha musculatura profunda, né? Aí, no finalzinho da aula, para alongar, o que eu vou alongar? A musculatura do Powerhouse, a musculatura que eu trabalhei do abdômen. Porque abdômen, a gente não pode entender que seja só essa parte anterior, é todo esse triângulo, né? Então, ele envolve todo a minha musculatura, né? Que eu tenho anterior, posterior, assoalho pélvico. Então, tudo isso é o core, né? Que eu estou trabalhando. Então, a parte do aquecimento, ela envolve toda essa parte principal, né, que eu vou trabalhar de exercício de flexibilidade, de resistência muscular e de força. Então, nesses exercícios, né, a gente trabalha muito prancha. Então, a prancha ventral, né, a prancha lateral, que a gente trabalha com o tubo, né, trabalho, né, de círculos de perna. Então, aí eu vou o quê? Fazendo que haja complexidade nesse movimento. Então, eu movimento o círculo, né? Então, eu fico fazendo esse movimento e cada vez eu vou fazendo o quê? Amplitude de movimento. Então, eu tenho que sempre estar atento no quê? Na correção do movimento. Então, não adianta nada o meu aluno elevar a perna, né? Se ele está com o corpo todo torto. Não importa que ele faça o movimento baixo, mas ele faça o movimento preciso, né? O movimento mais lento para trabalhar a força da musculatura do glúteo, para trabalhar a força da musculatura do quadríceps, para trabalhar a força do seu abdômen para elevar essa perna, né? Então, isso é ir aumentando a complexidade. Então, eu vou aumentando a amplitude do meu movimento, certo? Ai, meu Deus, o horário. É isso que eu ia falar, a gente está indo para o final já, ainda. Uma pergunta que eu achei bem interessante aqui do Leandro, ele fala assim, que existem muitos alunos que ainda são resistentes, né, a essa hidroginástica tradicional. Se você vem com uma aula nova, porque você falando aqui, muitos deles estavam falando assim, eu posso utilizar isso no final da aula? Então, eles pensam que isso é um tipo de um alongamento, é o final da aula. E, na verdade, não, é uma aula inteira de 45 minutos falando de aquapilates. Então, isso que eu falei. Se você for dar alguma coisa no final da aula, aquapilates, gente, o Pilates em si, tá? A proposta de Joseph Pilates não é aula de alongamento, certo? É a aula de força, de flexibilidade. Você trabalha a força. Num outro contexto, é aquilo que eu falo, é uma outra roupinha que você coloca para o seu exercício, né? Então, quando você trabalha condicionamento cardiorrespiratório, então você pode trabalhar de que forma? Vou trabalhar o Tabata. O que é o Tabata? São 8 círculos, né? 8 blocos de 8 exercícios cada um. Ele tem
30 segundos por 15, ele tem 20 segundos por 10, então eu faço 20 segundos de intensidade máxima e 10 de recuperação. 8 exercícios em cada bloquinho, né? Então, isso daí é uma maneira de você colocar o seu exercício, é uma maneira de você colocar a sua aula. O Aquapilates é uma estratégia de aula que trabalha os princípios do método Pilates. Então, isso é uma aula que você tem que se aprofundar para ser dado, né? Porque hoje nós estamos aí com 50 minutos de aula, é só para vocês conhecerem essa estratégia de aula e a importância de cada um dos fundamentos. Porque, olha só, quantos músculos que eu trabalho, que eu incluo nessa aula, que eu vou trabalhar, que é a musculatura do core. Isso são alguns músculos do core, só que eu trabalho, que tem muito mais que inclui, né? A parte respiratória, né? A complexidade dos exercícios que eu posso trabalhar, né? Muito lá na frente, quando o meu aluno tiver muito mais domínio do corpo dele na água, eu posso colocar elementos flutuantes, como a tornozeleira, que aumenta mais ainda a complexidade desse movimento, mas não é necessário, né, trabalhar no início. Por quê? Porque o meu aluno tem que começar a dominar o seu movimento sem equipamento, para aos poucos a gente ir colocando um equipamento e aumentando a complexidade, né? Como o curso que eu dei da semana passada, é do básico, né, para o complexo. Então, a gente tem que ter o quê? A gente tem que ensinar primeiro a base, ensinar os exercícios básicos, para ir depois ir construindo essa conexão dos movimentos, né? Essa complexidade dos movimentos. Então, é uma aula muito falada, porque eu preciso que o meu aluno esteja numa postura correta, né? Ele precisa estar o quê? Nesse alinhamento para executar o movimento, né? Essa proposta, ela envolve muito essa consciência corporal, então é uma aula muito falada, né? E a parte final da aula é uma soltura, né, onde você relaxa, porque o tempo todo da aula você ficou na postura, escápulas encaixadas, empurra o umbigo para dentro do abdômen, o movimento preciso, tal. Aí no final da aula, nada como, né, colocar uma música mais de soltura, para relaxar, né, para soltar, respirar de uma maneira mais desimpedida, né, mais soltura mesmo. Então, é bem isso, essa parte essa história, né, do Aquapilates, né, essa estrutura, essa formatação da aula, ela envolve todo esse conteúdo, né. Então, hoje, os profissionais que querem trabalhar com Aquapilates, eles têm que tem esse conhecimento dos princípios, né, que foram elaborados por Joseph Pilates. Então, na água, como eu disse, Joseph Pilates não elaborou nenhum exercício na água, nós estamos usando o método dele, os princípios do método, né, na água. Então, hoje essa estrutura, ela está muito findada, por quê? Porque nós temos pesquisas em cima disso, né? Então, hoje, o que é o Aquapilates? Ela é uma estratégia, ela é um novo caminho a ser, como que eu vou falar? Quando a pessoa... Explorado, isso, a ser explorado. É que eu estava pensando lá quando você vai para algum lugar que não domina, né? Então, assim, é ser estudado e ser explorado, né? Um caminho a ser. Eu acho que, como a gente está indo já para o final, a gente falta 2 minutinhos aqui, Dê, que eu acho que o recado, a curiosidade maior de todos eles é o seguinte: como eles começarem, entendeu? É essa resistência mesmo. Você já falou que, primeiro, eles têm que ter o conteúdo, né? Eles têm que ter, saber o conteúdo, ir estudar o que é, o Pilates em si, para depois trazer o Aquapilates.
Lembrando também, tem muitos perguntaram como é que vai ter um curso de Aquapilates. A gente tem um curso da Denise na plataforma, que ela, de 3 a 4 horas, né, Denise? Que ela fala só de Aquapilates. Então, quem se interessar, é só pedir para a equipe, que ela tem esse curso já lá. E como que inserir isso mesmo na aula, entendeu? Que essa é a preocupação deles. Se você dá isso uma vez por semana, se é aula todos os dias de Aquapilates, como é que... Isso talvez seja a curiosidade deles agora, para eles inserirem isso. É assim, é uma estratégia de aula que eu dou toda semana, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma turma de segunda e quarta, e tem outra turma de terça e quinta. Então, as duas turmas fazem a aula de Aquapilates na sexta-feira para complementar o meu planejamento de aula. Então, ela entra como essa estratégia, um complemento. Você vai tendo pressa para falar, por causa do tempo, as palavras fogem. É um complemento, né, do meu planejamento, é isso. Gente, eu levei 10 anos para formatar essa aula, tá? Não foi de um dia para outra, não foi de um dia para o outro, não foi pegando modismo, foi estudando, fazendo a certificação, né, do método Pilates. Então, tem que estudar primeiro para dar a aula certa, né? A estratégia certa, com conhecimento. Então, eu levei 10 anos, não foi de um dia para o outro. Nós adoramos. O que tem de comentário aqui? Ela é maravilhosa, ela é maravilhosa, a Denise é maravilhosa, como ela é calma. Tem vários aqui. A gente está com o tempo esgotado já, né, pessoal? Esse material que a Denise colocou aí vai estar lá na plataforma depois para vocês terem acesso, né? Denise, muito obrigada por você mais uma vez estar aqui com a gente. A Denise é a nossa sócia aqui da Double Age, né? Há anos já. Tá sim de curso dela lá. Então, quem gosta da Denise, é só entrar na plataforma que tá assim. Quantos cursos você tem, Dê? Mais de 5, né? 6. O curso grande eu tenho 2, Construindo Movimento e Consciência e Movimento. Eu tenho 2 cursos, né, grandes, e tenho os outros menores. Eu tenho trabalho de Aquapilates menor, eu tenho trabalho de abdômen menor. Isso mesmo. Então, quem quer saber um pouco mais, é só ir lá na plataforma que ela está cheia de curso. Denise, muito obrigada de coração por você estar aqui com a gente de novo, viu? Pessoal, beijo. Quem ainda não assinou, obrigada, viu, Dê? Quem ainda não assinou, a Harumi está pondo direto aí no chat o link para você assinar a lista de agora. Nós vamos terminar aqui, a gente tem mais 5 minutinhos aí, só para vocês tomarem uma água, e a gente vai entrar direto da Argentina com a Maria Marta. Beijo, gente. Boa noite. Tchau. Tchau.